Leitura bíblica de hoje, dando continuidade à nossa série de Vencendo as Tentações. Hoje nós vamos falar sobre fugir. Temos exemplos bíblicos de pessoas que fugiram da tentação e se deram, digamos que mais ou menos bem, né? De início, parece que tudo estava contra, mas depois Deus deu a sua grande reviravolta. Vamos entender o que é fugir. Fugir, no dicionário, é um sentido comum. Fugir significa escapar, sair rapidamente de um lugar ou situação para evitar algo. Exemplo, ele fugiu da prisão. Também significa evitar ou tentar não enfrentar algo. Exemplo, ela fugiu da responsabilidade. Pode também significar afastar-se de algo ou alguém. Exemplo, fugir dos maus conselhos. Da etimologia, a origem da palavra do latim fugire, que quer dizer escapar, evitar, ir embora. Na Bíblia, tem um sentido espiritual. Fugir é afastar-se do pecado, da tentação ou situação que leva à queda espiritual. Exemplo, fugir da aparência do mal e ela fugirá de vós. 1 Tessalonicenses 5:22. Fugir, pois, da idolatria. 1 Coríntios 10:14. Assim, fugir no sentido bíblico não é covardia, mas sabedoria espiritual. Reconhecer o perigo e se afastar antes que o mal nos domine. Nós vamos começar hoje com uma leitura lá do início das Escrituras. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis. O capítulo é o 39. Nós vamos ler do versículo 7 ao 12. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele não me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitar ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. José teve sabedoria. Ele evitava ficar perto dela, ou seja, fugia, né? Evitava ficar perto dela. Fugir também é evitar ficar perto. E por fim, no versículo 12, José, capinou. Como diz aqui na gíria carioca, meteu o pé. Saiu correndo, fugiu. Quantas vezes somos tentados e permanecemos sentados esperando, só olhando, namorando, observando qual é a atitude do pecado. José nos deixa um maior exemplo. Fugir. Quando a gente não consegue lidar com as tentações da nossa vida, nós devemos, fugir, rapar fora. Ficamos parados, estáticos, olhando para ver até onde a gente vai. Nós mesmos permitimos as nossas próprias tentações. Quantas vezes estamos na roda de amigos
Quem tem problema com alcoolismo sabe. Estamos na roda com os amigos bebendo, mas a pessoa que tem problema com álcool fala, não, hoje eu não vou beber. Mas permanece ali naquela roda. Compra um copinho de Coca-Cola, uma garrafinha, e fica ali no meio. Sendo tentado ele mesmo, por ele mesmo. Quantas vezes vemos o erro e permanecemos estáticos, sem fazer algo para poder fugir daquela situação? Aqui, José nos dá o exemplo da fuga. Fugir não é um ato de covardia, mas sim um ato de coragem e de, principalmente, sabedoria. Porque quando a gente foge, a gente não dá margem para o pecado nos dominar. A fuga é o momento em que dizemos não a nós mesmos. É o momento em que dizemos o seguinte: sim, eu posso me dominar, mas dependendo, eu posso também cair. As tentações, elas vêm para nos desestabilizar, para voltarmos ao primeiro estágio ao qual estávamos quando Jesus entrou em nossa vida. Jesus entrou, fez uma limpeza completa e o principal, disse: vá e não faça mais. A ordem de Jesus é clara: vá e não peques mais. Porque Jesus, quando ele entra em nossas vidas, ele entra para fazer uma transformação por completo. Aqui, se você examinar o texto, você consegue verificar o que José disse, que meu Senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa e tudo o que ele tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Quando eu peco com o meu próximo, eu estou pecando contra o próprio Deus. Que lapada já de manhã cedo. Vou até marcar isso daqui, porque, ó, pra mim hoje já deu. Só isso aqui já me deu já, ó. Coça em cima de coça. Mas vamos continuar, porque tem muita coisa boa por aí. Quando atentamos contra o próximo, isso é o que nós devemos ter consciência na nossa mente. Existem certos tipos de pecado e de tentação que a gente faz mal contra a gente mesmo, contra nosso próprio corpo. Mas quando a gente faz algo contra o próximo, eita Deus, a gente está fazendo algo contra o próprio Deus. José é bem claro nesse texto, quando ele fala que ele nada me negou a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Para a gente ver o quanto o pecado da traição é grave. É gravíssimo. Aqui, José dá esse exemplo do pecado da traição. Mas existem outros pecados. Outras tentações que devemos negar a nós mesmos. Nossa vida é baseada em escolhas. As escolhas são nossas. A ordem é de Deus. Deus diz para honrar pai e mãe, Deus diz para não cometer adultério, Deus diz para não cometer furto. Deus nos dá a ordem. E a ordem, quem deve executar, somos nós. Ele criou o universo, ele criou o mundo. E ele criou as regras. Na sua casa,
quem comanda a sua casa? Não é você? Você tem a hora de comer, você tem a hora de se deitar, você tem a hora de assistir a televisão, tem a hora de fazer as suas limpezas. Tudo tem um tempo. Assim, com Deus, funciona da mesma coisa. Deus nos deu uma ordem. E essa ordem precisa ser cumprida para que tenhamos uma vida boa. A obediência, ela é uma forma de você fugir do pecado, fugir das tentações. Essa é a maior forma, é a melhor forma, a obediência. Quando somos e quando nos tornamos obedientes às Escrituras, conseguimos fugir da aparência do mal. Obrigada, Deus, por me mostrar a tua verdade. José foi um exemplo de fugir da aparência. E quando nos colocamos à disposição do Evangelho, à disposição das Escrituras, as coisas mudam de figura. Lembra quando Jesus estava no deserto, no estudo de ontem? Jesus no deserto combateu as tentações com a palavra. Então, é esta palavra que vai te ajudar a vencer as tentações da sua vida. José conhecia a Deus, tinha intimidade com Deus. E por conhecer a Deus, ele o obedecia. E a obediência leva a coisas boas. Aqui de início parecia que estava tudo ruim, porque a mulher pegou o manto de José, pegou o manto dele e fez o seguinte: levou ao seu marido dizendo que José tentou atacá-la. Mesmo diante a mentira, Deus, ele vem com a verdade. E tudo que você está passando hoje, entenda que lá na frente vai ser diferente. Basta confiar em Deus. José confiou em Deus. E a confiança de José em Deus fez com que ele negasse aquela mulher. E o negar fez com que ela se revoltasse contra ele, dissesse ao seu marido que ele tentou agarrar ela, por isso que ela ficou com o manto dele nas mãos, furiosa, porque queria ter relação com ele, e ele não quis. Então, o Senhor de José mandou prendê-lo. José foi preso, ficou na cadeia durante um tempo, mas o texto ele é bem claro quando diz que em tudo que José colocava a mão, Deus o fazia prosperar, porque a confiança dele não estava naquilo que ele fazia, mas e sim em Deus. Se ele foi preso, Deus sabia o porquê que ele seria preso. Deus sabe de tudo o que acontece com você e comigo. Para pensar. Você só está onde Deus quer que você esteja. Se José estava na cadeia naquele momento, é porque Deus sabia qual era o propósito dele estar ali naquele local. O que ele iria fazer através de José naquele local. Muitas das vezes achamos que Deus nos leva a certos lugares, a certas situações, que muitas das vezes a gente olha assim, meu Deus, mas por que eu estou aqui? Nós não precisamos entender o porquê de Deus. Mas nós temos que entender para que estamos passando por determinadas situações. Para que estamos vivenciando tal situação. O porquê é como se eu estivesse colocando Deus contra a parede. Mas o para quê sou eu me rendendo à vontade de Deus e dizendo, eis-me aqui, Senhor. Só me mostra qual é o intuito de tal coisa. É lindo o amor de Deus por nós. Então, continuando a história, você vê que José ficou preso, você continuando a história,
José recebe 2 aos quais sonham e José revela o sonho deles. Um deles volta, um deles é morto. E quando o faraó tem o sonho, aquele que José revelou lá na cadeia, lembra-se de José e fala com José a respeito, fala com o faraó a respeito de José. Olha, eu tenho um lá na cadeia, preso lá embaixo. Está preso em seu calabouço. Ele vai saber decifrar esse seu sonho. E quando José sobe, decifra o sonho do faraó sobre as vacas gordas e as vacas magras, o faraó coloca José como governador do Egito. Ele não ajuda somente a ele. E se você continuar a história, ele ajuda seus irmãos e seu pai, seus irmãos que venderam para os egípcios. Ajuda-os também. A história de José, para mim, é uma história muito linda. Se você tiver oportunidade, leia, releia, busque entendimento, porque é uma história que nos ajuda muito na nossa caminhada cristã. Então não importa o que você esteja passando, a injustiça que você está passando, mantenha-se calado, porque esse é o segredo do cristão. Jesus, quando foi para a cruz, Jesus ficou ali, ai, me solta daqui. Jesus, em momento nenhum, você vê Jesus reclamando. Jesus entrega para o Pai, porque a vida dele é do Pai. Não importa o que o homem faça, não importa o que o homem diga aqui nessa terra. O que importa é o que Deus pensa de você. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo é o 13. Capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo é o 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é Deus fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Ou seja, em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: meus irmãos, nós vamos passar por tentações. Sim, vamos passar por tentações. Mas não se preocupe. Não precisa você se preocupar. De forma nenhuma. As tentações, elas vão vir. Elas não vão ser incomuns para os homens. Mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Deus providencia o escape para que nós possamos suportar. Suportar os dias maus, suportar as tentações. Não se preocupe. Se preocupe em fugir. Fugir daquela aparência que parece boa de início, mas que no final traz a morte e a decepção. Lembra que o salário do pecado é a morte? A morte não é só a morte física, mas a morte espiritual. A morte espiritual é a separação das nossas vidas de Deus. Quando entramos em pecado, Deus se afasta da nossa vida. Não é Deus que se afasta de nós. Nós é que vamos nos afastando. Pelo contrário, nós é que vamos deixando as coisas de Deus de lado. Ah, não, aqui não dá para mim não. Ah, isso aqui não é bom para mim não. Ah, vou pro mundo, vou pra festa, vou pra farra. Vamos pouco a pouco nos afastando de Deus e deixando que os nossos pecados, eles venham sobre nossas vidas e nos afoguem. 2 Timóteo, o capítulo é o 2, o versículo é o 22. Aqui, mais uma vez, nós vamos ouvir a palavra fugir. Paulo, quando escreve essa carta a Timóteo,
ele escreve dando conselhos. Conselhos a Timóteo, conselho às igrejas e, principalmente, conselhos para mim e para você, que somos a igreja de Jesus Cristo no dia de hoje. 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 22. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Junte-se a pessoas que invocam o Senhor. Busque a igreja mais perto da sua Bíblia, para assim você conseguir aprender com esses irmãos a invocar o nome do Senhor e a fugir dos desejos malignos, fugir dos desejos carnais que o nosso corpo pede. Paulo disse em Coríntios o seguinte: quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino. Hoje já não sou mais assim. Temos maturidade tanto em idade quanto maturidade espiritual. Aprendemos que as escrituras sagradas são o ponto inicial para aprendermos a ter maturidade. Quando Paulo fala para Timóteo para fugir, é exatamente fugir, literalmente mesmo. Quando o salmista fala não sentar na roda dos escarnecedores, não é simplesmente para você pegar e não fazer fofoca, não fazer intriga, mas é para não sentar mesmo, não fazer parte daquilo, não estar nem no meio. Não se colocar em fofoca, em intriga, em disse-me-disse. Fugir é sair, tomar rumo, correr, estar bem longe. Estar bem longe de coisas que são desejos malignos. Aqui Paulo ele fala para a gente fugir dos desejos malignos da juventude. E para seguirmos a justiça, a fé, o amor e a paz. A paz com quem? Com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Para nos aliarmos a pessoas que invocam ao Senhor, pessoas que buscam ao Senhor de verdade, pessoas que querem estar com Deus e com Cristo Jesus. Quando aprendemos isso, muda tudo. Provérbios capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 14 e o 15. Aqui, mais uma vez, o filho de Salomão, do filho de Davi, né? Falei de Salmos, né? Para não sentarmos na roda dos escarnecedores. Aqui é o próprio filho nos dando mais um conselho. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele. Afaste-se e não se detenha. Aqui ele diz o seguinte, ele continua: porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal, perdem o sono, se não causarem a ruína de alguém, pois eles se alimentam da maldade e se embriagam da violência. E Salomão continua: a vereda do justo é como a luz da alvorada que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. E ele continua: mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem onde tropeçam. É muita pedrada. É muita pedrada. Salomão, o homem mais sábio,
Até hoje nós ouvimos dizer que é o homem mais sábio e o mais rico. Salomão, por ser o homem mais sábio, ele nos dá um conselho. E esse conselho é o conselho do caminho dos ímpios e o conselho do caminho dos justos. Devemos andar com justos. Porque se andarmos com o ímpio, essas coisas nos acontecem. Vamos andar em maldade, em violência, em ruína. Agora, se andamos com justos, seremos a luz como eles. Busque a igreja mais próxima da sua Bíblia. Não a mais próxima da sua casa, mas a mais próxima da sua Bíblia. Que vai trazer para vocês verdade. A verdade que as Escrituras nos libertam. Nos libertam das tentações e dos pecados. Quando entendemos essas informações que precisamos estar longe do caminho do ímpio, mas permanecermos firmes nos caminhos dos justos, nós vamos conseguir nos livrar das tentações. E se você não conseguir se livrar sozinho, Deus coloca irmãos no seu caminho para te ajudar. E Ele mesmo, como vimos lá em Coríntios, Ele mesmo providenciará o escape para que possamos sair e fugir das tentações. Reflexão. José não ficou negociando com a tentação. Ele correu. Evite ambientes, pessoas, hábitos que te empurrem para o erro. Se a tentação é fofoca, saia do meio da conversa. Se é a internet, coloque limites do tempo e fuja. Fugir é proteger-se. Fugir é não permanecer aonde o mal habita. Permaneçamos firmes. Firmes em Deus e em Cristo Jesus. Vamos aprender com as Escrituras a como fugir das tentações, a como não deixar as tentações vencerem a nossa carne. Permaneçamos firmes, unidos e buscando sempre o caminho da verdade, que são as Escrituras. Busque orientação de quem tem e principalmente de quem conseguiu vencer as tentações. Cristo Jesus. Vamos orar? Amém. Pai amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que isso representa em nossas vidas. Perdoa, Pai, meus erros, minhas falhas. Pai, em tua palavra diz que somos tentados somente as tentações que são humanas. O Senhor não nos tenta que não seja tentação humana. E essas tentações, elas vêm junto com o teu refrigério, Senhor, porque o Senhor vai nos dar o escape. É o Senhor que nos ajuda. Pai, toma o nosso dia nas tuas mãos. Ajuda-nos, Pai, a fugir quando a tentação bater em nossa porta. Que aprendamos, Pai, a fugir, a irmos embora, a não permanecermos no lugar onde estamos, que vai nos levar à ruína. Pai, peço que o Senhor me perdoe nos momentos aos quais as tentações foram grandes e eu caí. Caí porque me deixei ser tentada. Porque achei que eu era como um super-homem, tenho peito de aço e eu consigo. Quando entendi, Pai, que é o Senhor que me fortalece, é o Senhor que me ajuda, é o Senhor que está ali do meu lado, combatendo o bom combate comigo e me ajudando, e me dando a válvula de escape, que é a fuga. Me ajude, Pai, a fugir das tentações da minha vida, que eu não caia mais, Senhor, mas que eu permaneça firme. Muito obrigada por nos mostrar que tentações podem ser vencidas. O Senhor deu Cristo Jesus
para nos mostrar que é possível sim sairmos da tentação e não permanecermos no mesmo lugar, resistindo e combatendo o bom combate. Pai, oramos porque o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor que nos fortalece. Então nos fortalece, Pai, para que no dia mau possamos entender que o Senhor nos dará a válvula de escape. Que não sentemos, Pai, com os ímpios, que a injustiça ela não seja o ponto focal da nossa vida, mas sim a Tua justiça. Buscamos, Pai, mais do que tudo a Tua glória. Que a Tua glória seja revelada, Pai, através da nossa vida. Que possamos ser como faróis, Pai, para as pessoas que precisam do Senhor. E que essas pessoas que precisam de Ti se tornem outros faróis. No dia de hoje, Pai, nos transforma na Tua luz, na luz que brilha, refletindo a Tua mensagem, a Tua palavra. Muito obrigada, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.